O índio que escrevia Ave-Marias. Eu esperava com cocar e flechas, como nos filmes de cowboy. Mas ele chegou como pobre, com roupas de segunda mão e um par de olhos que sorriam. A maioria de nós sorri com os olhos, mas no caso dele parecia que tinha mesmo uma boca em cada olho. Naquela manhã eu havia acordado com a notícia. Um índio vai passar uns dias hospedado aqui, informou minha mãe, com um ar tão banal que poderia estar anunciando que minha avó estacionaria por uma temporada em nossa casa. Um índio? De verdade? Meus irmãos convidaram e ele já deve estar chegando. A minha família tinha essa peculiaridade. Meu pai acreditava que a casa só seria sólida se tivesse as portas e as janelas abertas para o mundo e para as novidades trazidas pelos filhos. A noite anterior, ele tinha levado meus irmãos para assistir a uma palestra feita por um índio da Amazônia. Encantaram-se e não suportaram a ideia dele dormir mais uma noite no hotel Pulguento da rodoviária. Sentiram-se bastante à vontade para convidá-lo a se hospedar na nossa casa. Cederam-lhe o próprio quarto e foi assim que ele ancorou na minha infância. Ele, Pedemar Maraguara Porã. No início da sua aparição em nossas vidas, eu oscilava entre o fascínio e a vergonha. Já não era fácil ser filha de comunista, coisa que meu pai poderia ter sido, mas nunca foi, embora muita gente na cidade acreditasse que era. Ter um índio hospedado em casa era uma atenção extra que eu não desejava nos meus 10 anos. Me sentia má por não o querer ali. E pior ainda porque ele parecia mais em casa do que eu jamais me sentiria. Podemar era um paradoxo, e essa era uma palavra que eu ainda desconhecia. Enraizou-se em mim como impossibilidade e me lançou no mundo das contradições. Ele me era apresentado como um índio de verdade, e tinha virado notícia no jornal de Ijuí. Mas e os outros? Quem eram os outros que não seriam de verdade? Na cidade, às vezes, apareciam famílias indígenas, Caigã e Guarani, a maioria com seus cestos e uma humildade dolorosa. Esses não eram chamados de índios, mas de bugres. E bugre, desde pequena eu percebia a forma como a palavra era bochechada na boca antes de virar som. Era um outro menor do que nós, brancos de ascendência europeia. Só não era menor do que negro ou preto, um palavrão na sociedade racista em que eu vivia. Os bugres eram tolerados porque apareciam pouco e logo desapareciam na poeira vermelha. Para um dia. Os pretos teimavam em viver lá, na rua do aperto, atrás da chácara do meu avô, que partia atrás deles de espingarda quando as crianças tiravam as frutas do pé para comer. Meu avô, que costumava mandar o recado: prefiro ter uma neta prostituta do que casada com um negro. E agora Pedemar estava lá, porque minha família era diferente. E doía em mim, porque eu intuía que para sempre não saberia que lugar dar a ele na minha vida. Pedemar, mais do que todos nós, era um sem lugar. Pela minha lembrança, esse nem sequer era seu nome original, mas um outro, que veio com os brancos, um que ele acolheu e tornou dele. Pedemar, eu entenderia depois, tinha a ousadia das sínteses. Era um bravo e era um sobrevivente. Pedemar descia o mapa do Brasil dando palestras em escolas sobre os costumes dos índios e a importância da natureza. Ninguém chamava de meio ambiente ainda. Arrecadando dinheiro para o Parque Nacional do Xingu. E vinha aportar numa terra onde parte dos cidadãos ditos de bem desbravavam naqueles anos 1970. O Mato Grosso e o que logo seria chamado de Mato Grosso do Sul. Esses desbravadores, que já tinham fazendas na região, mas queriam mais, invadiam dezenas de milhares de hectares de onde expulsavam famílias indígenas pela força, com o patrocínio da ditadura civil-militar. Pedemar, ele mesmo, um filho do genocídio, estava ali quando outro genocídio se passava lá. Eu não sabia disso, não ainda. Quando meus pais convidaram amigos para uma noite de despedida para Pedemar, na qual todos nós dizíamos a um gravador o que tínhamos aprendido com ele, eu lembro de ter balbuciado algo mais ou menos assim. Eu achava que índio era o que os filmes americanos mostravam pra gente como bandidos.
aqueles que são sempre vencidos pelos mocinhos da cavalaria. Mas o Pedemar me ensinou que é ser um índio e que bandidos são aqueles que querem roubar as terras dos índios. Era o que se esperava de mim. Filha de uma família politizada, proibida de ver seriados como As Panteras, febre do final dos anos 1970, porque era enlatado americano. Até hoje sou um caso de estudo, porque imune à publicidade, já que na minha casa se tirava o som da TV na hora dos comerciais, para não escutarmos os apelos do mercado, nem deixarmos de ouvir a voz um do outro. Era o que se esperava de mim. Mas não era exatamente a verdade. Para mim, a tragédia de Pedemar se dava nas palavras, nas escritas. O que fazia com que as pessoas o aceitassem quando escorraçavam todos os outros era a sua arte. Pedemar exibia uma letra de corar de prazer um caderno de caligrafia. Com essa letra desenhada, ele escrevia numa folha de ofício com canetinhas coloridas que carregava com ele a Ave Maria. Não em português, mas na língua de índio. E presenteava mulheres e homens com essas orações de arco-íris em que documentava a impossibilidade a qual tinha sido condenado, no caso dele, pelo Marechal Rondon em pessoa. Nesse ato, Pedemar simultaneamente habitava e desabitava a si mesmo. Ele não tinha mais terra nem aldeia. Seus pais estavam mortos. Pedemar tinha a língua, o primeiro território de cada um. E estava ali, em Ijuí, a milhares de quilômetros da fronteira do Brasil com o Peru, onde tinha nascido, levando à sua língua os deuses do assassino. E com ela presenteando as senhorinhas da cidade, encantadas com o selvagem que tinha aceitado a religião dos brancos com uma letra de normalista. Foi meu primeiro contato com a violência contida na palavra escrita. E ela inscreveu-se em mim como marca inapagável. Eu não elaborava dessa maneira, não ainda. Aos 10 anos eu apenas sentia, e sentia com muita intensidade, que havia algo de perturbador na Ave Maria escrita em língua de índio. Era isso o que deveria ter deixado gravado quando me pediram para contar o que tinha aprendido com Pedemar, mas isso era indizível. Era o que então eu não sabia, literalmente, como dizer. E hoje ainda não sei se sei dizer. Esse é o último capítulo que escrevi nesse livro. Era o capítulo que não estava lá, aqui. Eu já tinha entregado o arquivo para a editora e então acordei no meio da noite e soube que precisava enfrentar o que ainda não sei dizer. E digo sem saber, porque preciso continuar a me buscar. Digo porque essa impossibilidade, a palavra que habita e desabita ao mesmo tempo, talvez eu nunca saiba que lugar dar a ela. Como Pedemar, ela só pode ser e se dizer como não lugar. Pedemar gostava de crianças e gostava especialmente de mim. Logo ele me adotou e eu não saí mais de perto dele. Atravessávamos a cidade de mãos dadas, divertidos com a atenção um tanto escandalizada que recebíamos. Não sei por quantas semanas ele ficou em casa. O suficiente para, à noite, ficar sozinho cuidando de mim. Eu ouvia ameaças ocultas. Ele partia como um bicho homem no encalço de meus sons imaginários. Quando eu acusava o risco, de imediato ele desligava as luzes da casa. E no escuro, começava a farejar o ar e a se movimentar com uma agilidade impressionante, subitamente perigoso. Me contou que um assaltante havia matado a sua mãe para lhe roubar um colar de esmeraldas, e não havia nada que ele desprezasse mais do que um ladrão. Nunca, em nenhum momento, antes ou depois, eu me sentiria tão protegida como naquelas noites em que Pedemar me contava histórias de um mundo que então só vivia dentro dele, e escutava o que eu escutava, afirmando que não deixaria nada de mal me acontecer. Foi a primeira e última vez que acreditei em promessa. Um dia ele se foi. Parte porque precisava seguir adiante com suas palestras, a mando da FUNAI, parte porque meus irmãos precisavam voltar ao seu quarto e a família à sua rotina. Se foi com festas e com presentes. Semanas depois, numa tarde de sábado, Pedemar voltou. Mas já não o recebemos com tanto calor. De certo modo, ele havia sido enganado de novo. Pensava que nós seríamos uma família e um lar para onde pudesse voltar. Mas ele nunca tinha deixado de ser o estrangeiro, o outro.
E eu, para sempre, terei vergonha por Pedemar ter descoberto essa traição no meu olhar. Eu só soube dele anos mais tarde. Li no jornal que uma das pontes das 7 quedas havia se rompido, matando gente. E Pedemar, uma espécie de zelador do parque, fora responsabilizado. De novo o matavam. Era o verão de 1982 e eu estava grávida aos 15 anos. Meu útero era o mundo de uma vida nova, mas eu me sabia pária na cidade pequena, a mãe solteira, a puta que não quis casar. Sentia em mim a impossibilidade e o paradoxo. Como eu podia ser a geografia de alguém se eu mesma era uma exilada do meu corpo? Pedemar testemunhou o fim das 7 quedas, submersa pelo lago da usina de Itaipu, crime para o qual não tem um nome. Mais uma vez o mundo era destruído, também ele virava água. À margem de lugar nenhum, o sem lugar só se reconhece no exílio. 3 décadas depois, em 2013, eu o busco no Google e o descubro centenário num depoimento em vídeo postado no YouTube. O autor afirma que seu povo é o Ipixuna. Eu sempre o lembrava como um tucuna. Não, ticuna, mas tucuna. Pedemar explica o entrevistador. Não quer divulgar seu paradeiro. Aprendeu que só pode permanecer se não for alcançado. Eu choro. Eu devo buscar aquele que não quer ser encontrado? O que dizer a ele, se eu ainda sou aquela que não sei dizer? Canto, então, o canto terrível. Ele me ensinou, e eu ainda sei quase toda a Ave Maria em língua de índio. Não sei dizer a oração em português, só a sei na língua dele. No legado de Pedemar Maraguara Porã, a impossibilidade me habita como palavra. Enquanto eu respirar, a Ave Maria estará lá, se cantando para mim.